Bom, pessoal, boa noite. Fico feliz que a gente se encontre mais uma vez. Vamos falar hoje sobre o mês de Elul e Selichot, né? Que a gente já começou desde semana passada. No nosso último encontro a gente falou sobre o que era o Rosh Chodesh um pouco das leis de Rosh Chodesh, um pouco dos costumes de Rosh Chodesh. Ficamos na promessa de chegar até Chodesh Elul, falar um pouco sobre Chodesh Elul, e não alcançamos. Mas hoje a gente vai dar continuidade. Bezrat Hashem. Então vamos lá. O que é mês de Elul? Né? A gente começa aqui na Torá. Não existe essa coisa de nome de meses. Não é? Na Torá, tudo é o mês 1, o mês 2, o mês 3, o mês 4, o mês 5, o mês 9. Né? Os meses são contados por ordens cardinais, né? Ordens de sequência. Com exceção de um único mês, que é o mês de Aviv. Né? Que a gente viu que a Torá chama Chodesh HaAviv, e não porque esse é o nome do mês em si, senão porque é o mês em que se rovevim, né? Ou seja, que se separa, que se sopra as espigas. Né? Veja que é o mês quando se vai queimar as espigas. Né? As espigas de seorá, e começa depois as espigas de cevada, e depois vai começar também as espigas de milho, de trigo e assim por diante. Né? Bom. Mas o mês de Elul, ele é um mês interessante, porque todo mês ele tem seu mazal, né? Todo mês ele tem sua sorte e seu significado. A gente vê mês de Nissan, que é o mês dos reis, né? É o mês que começa, né, a contagem dos reinos. Ou é o mês da liberdade, né? Que é o mês da saída do Egito. Temos o mês de Sivan, que é o mês de Matan Torah, né? É o mês da revelação. E assim os sábios, eles a cada mês foram revelando ou entendendo o significado de cada mês pelos eventos que ocorrem nele. Né? O mês de Elul não tem nenhum evento em particular. Né? Nada acontece no mês de Elul, senão que no mês de Elul a gente entende, ou a gente aprende, que a gente vê na Torá, que no mês de Elul, em Rosh Chodesh Elul, Moshe Rabbeinu subiu para Har Sinai pela segunda vez, ou mais a segunda vez, pela 10ª vez, mas com que objetivo? Para trazer as segundas tábuas. As primeiras, Moshe subiu em Sivan, né? No dia 6 de Sivan subiu a Har Sinai para receber as segundas tábuas. Desceu em Yud Tammuz, né? E as tábuas foram quebradas, foram destruídas. Passa-se um tempo, que é o tempo que Moshe fica com o povo, passa as instruções para o povo, conduz o povo a chuva do pecado do bezerro de ouro que foi feito, né, no dia 17 de Tammuz. E mais uma vez, Moshe Rabbeinu sobe, né, a Har Sinai, para desta vez passar 40 dias e descer do Har Sinai em
10 de Tishrei, que é de Yom Kippur. E nesse dia traz as segundas tábuas, perdão, como sinal do recebimento de perdão de Hashem. Hashem perdoou a Misraim e entregou a Misraim as segundas leis. Digo, as segundas tábuas. Com base nesse costume e tendo em vista a chegada de Rosh Hashanah e Yom Kippur, o mês de Elul, ele começou a receber um costume que não era conhecido na época da Gemara, mas depois da época da Gemara, em séculos depois, começou a ter esse costume mais difundido, ou melhor, iniciado, que é o costume das Selichot. O costume das Selichot, com o passar do tempo, aquele que foi iniciado pelo sentido do mês de Elul, começa a dar a este mês o seu sentido, o mês da Teshuvah. Acontece que a ideia explica alguns dos Rishonim que quando Moshe Rabbeinu subiu a Har Sinai, instruiu ao povo que fizesse Teshuvah, que rezasse, que não fosse como a outra vez, que Moshe Rabbeinu subiu a Har Sinai, e o povo ficou aí esperando, não tinha o que fazer, estava desocupado, né? E tem aquele ditado, né, no Brasil, a gente escuta muito, que mente desocupado é a oficina do diabo, né? O povo estava desocupado, não tinha o que fazer, né? Então veio o Sitracha, veio a malícia aí na história e os incentivou, né, a fazer Retaeger. Retaeger, a construção do bezerro de ouro. Isso foi um problema, uma catástrofe, né? Desde o momento que se construiu o bezerro de ouro, a Shekhinah se foi da Israel. A Shekhinah se foi, acabou a Shekhinah. Moshe Rabbeinu desce e se espanta com o povo e levanta os levitas a fazer a justiça divina. E todo esse período, todo esse tempo, desde Yud Zayin B'Tammuz até que Moshe Rabbeinu subiu outra vez a Har Sinai, nesse período nem sequer a profecia veio. Você vê como estava o estado de Am Yisrael nesse período, né? Então, Moshe vai subir a Har Sinai para que a Shekhinah desça outra vez. E qual era a evidência da presença da Shekhinah? Ananei Kavod. Essa era o que evidenciava, era a prova de que Kadosh Baruch Hu estava com o povo. Que as nuvens de Kadosh Baruch Hu cobriam todo o assentamento, todo o povo, né? Todo o grupo das tribos era coberto pelas nuvens. Ananei Kavod eram 7 nuvens. Nuvem que ia abaixo dos pés do povo, né? Ou seja, rasteiramente, e elas limpavam o caminho, né, de todas as serpentes, escorpiões, formiga, barata, rato, bicho que estivesse no caminho. Traz também o Midrash, que ela também planava o caminho. Ou seja, se havia uma subida, coisa assim, tudo se planava, ficava plano para que o povo passasse. Também tinha as nuvens que ia com uma parede adiante, outra com uma parede atrás,
e aos lados também. Né? Então aí já vão 6 nuvens que elas acompanhavam Israel e protegia de todos os lados. Né? E uma 7ª nuvem, né? Que era que ia por meio de Israel, que era a nuvem que vinha sobre o tabernáculo, né? Sobre o Mishkan. Então 7 nuvens guiavam a Israel durante o deserto, e no momento que a Israel fez o pecado de Reta Egel, essas nuvens se foram. Desapareceram as nuvens, acabou. E Moshe Rabbeinu diz, não, que agora o que fazemos? Vamos pedir por Slicha, pedir por Chiná, pedir por Rachamim de Akadosh Baruch Hu. Né? Pedir por misericórdia. E vai Moshe Rabbeinu subir a montanha, mas dessa vez ele deixou o povo com uma missão. Né? Qual é a missão? Gente, reze. Quebrem seus corações. Regressem de chuva. Peçam a Hashem para que perdoe-vos. E a Kadosh Baruch Hu vai escutar a tefilá. Então, assim foi. Né? Com base nesse relato, se criou, no período dos Geonim, um costume chamado Selichot. Que para os Faradim, né? Esse costume se transcorre por todo o mês de Elul, né? Mas no começo não era muito claro como era esse costume. A gente vê, por exemplo, em Rambam ele relata, né, em Hot Shuvah, assim, ele relata a existência das tefilot de Beis Elul, né? Rosh também ele relata isso, mas só que eles relatam como somente nos 10 dias de Teshuvah. Ou seja, desde Rosh Hashanah até Yom Kippur, nesses 10 dias se fazia um Selichot. Era um costume que havia na época. Né? Já Ran, ele já traz que o costume já era todo mês de Elul. Então, ou seja, no começo, com os Geonim, havia aqueles que faziam todo mês de Elul, e havia aqueles que faziam somente os 10 dias de Aseret Beit Shuvah. E haviam aqueles que faziam a partir da semana anterior a Rosh Chodesh, de Elul, ou seja, a Rosh Hashanah, que até hoje ficou como sendo o costume dos Ashkenazim, que eles fazem a partir do Shabbat anterior, ou seja, do Shabbat Bereshit, anterior a Rosh Hashanah, começam a fazer Selichot também. Então, eram como 3 formas, né, de fazer Selichot. 3 tempos. A gente sabe que os costumes de Israel, em determinados momentos, eles passam a ser tão fortes, né, que começam a eles começam a se difundir no povo, a se espalhar dentro de Israel. E quando acontece isso, em que todo o povo, ou seja, a maioria do povo recebe um costume, esse costume passa a ser tão forte que ele começa a ser encarado como halakha. Ou seja, as pessoas passam a ser obrigadas a guardar o costume. Um costume que ele é absorvido por Israel, ele passa a ser obrigado a ser guardado. Agora, dependendo de quando é que esse costume se estabeleceu, é que vai se determinar o quão obrigatório é o costume. Certo? A gente vê, por exemplo, que a gente comentou na semana passada sobre o costume de recitar Hallel em Rosh Chodesh. Né? A Halakha não manda recitar Hallel em Rosh Chodesh, mas foi um costume que começou
já no período da Guemará, já com os Amoraim, né? E esse costume se difundiu por toda a Israel, de tal forma que, se teve uma dúvida se por esse costume se deveria fazer uma brachá, né? Recitar Likro et Halel, a brachá de Likro et Halel, ou não. Então, parte dos Ashkenazim, junto com os marrocanos, né? Decidiram que sim, se faz o costume, se faz a brachá. E a outra parte, os sefaradim, de uma forma geral, disseram que não, né? Não se faz a brachá, até porque safek brachá é aquele. Se a pessoa tem uma dúvida se uma brachá deve ser recitada ou não, né? A pessoa deve eximir-se, ou seja, evitar fazer a brachá para não correr o risco de mencionar ou evocar o nome de Hashem em vão, né? Então, por esse motivo é que hoje a maioria das comunidades não recitam brachá para Halel. E as que recitam brachá de Halel apenas o Hazan. Se a pessoa reza individualmente, ela não recita brachá. Da mesma forma, ou melhor, semelhantemente, acontece com Selichot. Selichot começou a se difundir entre a Israel, e isso é uma coisa muito bonita, porque que costume está se difundindo? O costume de rezar. O costume de fazer teshuvá, né? De pedir a Kadosh Baruch Hu perdão. E justamente é esse costume que se difunde em Israel. E na comunidade sefaradi não foi suficiente com 10 dias de teshuvá, né? Com 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Tampouco não foi suficiente com uma semana antes de Rosh Hashanah. Senão, assim como Moshe Rabbeinu subiu a Har Sinai de Rosh Chodesh Elul, e aí ele começou a pedir por Am Israel. Então, todo Am Israel também deve reviver essa experiência e, a partir de Rosh Chodesh Elul, recitar Selichot. Então, aí começou a Selichot, né? E assim decretada no Shulchan Aruch, e a partir do momento que ela entra no Shulchan Aruch, ela começa a ganhar muito mais força, né? E começa a ser regrada pela Halachá, como se deve ser dita. Então, aí, Selichot começa a ser difundido em Am Israel. Qual é o momento de Selichot? O que é que dizemos? O que é que dizemos? O que recitamos em Selichot? Selichot é uma conexão de pasukim, de salmos, e poemas, composições, que nos leva à contrição, né? Ou seja, em verdade, Selichot, num todo, ela é Tachanun, né? Assim como começa Tachanun, quando a gente termina a Amidah, né? E a gente começa a fazer Tachanun, da mesma forma começa também Selichot. Selichot, ela começa com Ashrei, né? Porque aqui não existe tefilá de Am Israel que não comece com uma elevação de Hashem, um Shevach. Então, Selichot começa com Ashrei. Agora, claro, todo costume de Am Israel, você tem o costume básico, né, a base do costume, e você tem o que se chama Minhag Edut, né? Minhagei Edut são os costumes de cada grupo por particular. Os marroquinos se acostumaram de tal forma, os litaim, né, lituanos se acostumaram de tal forma, né, os ingleses se acostumaram de tal forma. Então, existem costumes particulares, né, e esses costumes em particular não se transformam em halachá, eles não entram nessa agdará, nessa definição que traz, nessa expressão que traz Baal Tosfot, que diz Minhag Israel halachá, né?
Mas é o costume daquele grupo. Aquele grupo assim reza. Dentro dos costumes de grupos, existem aqueles que estão corretos, que eles têm base, né, que faz sentido, e há costumes que não fazem qualquer sentido. Né? E às vezes o costume que não tem sentido ainda segue sendo executado, né, mesmo sem ter sentido. Há coisas que ou tem um sentido ou não alcançamos entender o sentido, mas tem costumes que realmente é complicado. Como, por exemplo, existe o costume fora de Israel, que as comunidades, tanto Ashkenazi como Sefaradim fora de Israel, recitaram Iru Eneinu depois da tefilá de Ashkivenu, né? Em Arvit. Todo dia, toda noite. O que acontecia era que as comunidades, Arvit era difícil o pessoal ir para rezar Arvit, né? Principalmente nas comunidades europeias, né, norte da Europa, porque vinha o inverno, por exemplo, não, o verão, desculpa, e a Arvit era muito tarde. As pessoas iam dormir, já estava difícil o pessoal chegar aí. E esse costume que começou já com os Geonim, é um costume muito antigo, adicionaram 19 psukim, né, para que fossem em lugar da Amidah. Então, quem chegasse e não tinha tempo mais para rezar a Amidah, porque estava muito tarde, estava muito cansado e tinha que acabar logo e ir para casa dormir, porque tinha que se acordar cedo para trabalhar, então se recitava esses 19 psukim e terminava com o Iru Eneinu, né? Muitos poskim, Rishonim e Acharonim, escrevem que em Israel esse costume não funcionou, não se aplicou, né? Então, em Israel, geralmente não se recita, com exceção de algumas comunidades, né, alguns ashkenazim perdidos, e algumas comunidades marroquinas também que recitam o Eneinu. Agora, como se recita hoje o Eneinu, né? Tanto em Israel como fora de Israel, já não recitam ele completo. Ou seja, já não recitam os 19 psukim, e só recitam a brachá final. Começa com o Eneinu e termina com a brachá, que é uma meia brachá, né? Não é uma brachá completa, meia brachá. Mas termina com brachá, né? A pergunta é, ora, se a comunidade, se o Bet Knesset está rezando a Amidah de Arvit, depois dessa brachá, então qual o sentido de manter essa brachá? Tudo bem que traz o Shulchan Aruch, que assim se acostumaram, né? Porque desde o tempo do Shulchan Aruch, já esse costume já era assim difundido dessa tal forma, né? Agora, é um costume que não se entende bem, porque se a aplicação do costume, ou seja, se os psukim foram dados para ficar em lugar da Amidah e se reza a Amidah, já não faz mais sentido tê-los aí, né? Mas aí se mantém um costume, se segue o costume, e no Beit Knesset, onde rezam, se recita Eneinu, né? E é um Beit Knesset marroquino, mas misturado, né? Nem todos aí que estão aí são marroquinos. Então, tem muita gente que não tem muito interesse em manter esse costume, ou que não é o costume de sua original dele, ele não fazia assim. Então, poucas pessoas recitam a brachá. O Razan mesmo, ele é um dos que não recita a brachá, né? Aí é complicado, né? Então, ele começa a brachá, mas ele interrompe, ou seja, ele se cala no momento de recitar a Baruch Atah Hashem, e quem recita, né, o rabino da sinagoga, que é o rabino principal do Yishuv, eu e outros tantos aí, que a gente mantém o costume. Se o costume é assim, tem que manter, né? A menos que o rabino diga que não. Se o rabino disser que não, parou, aí tudo bem. Mas se é costume de Israel na Alahau, então se mantém. Mas que realmente falta um sentido. Existem as situações assim, né? Slichot também tem algumas situações semelhantes. Slichot, ela tem um tempo específico de ser cumprida.
Quando se recita Selichot, né? Traz a halakha be'ashkamat haboker. Mas é Ashkamat haboker? Ashkamat haboker é quando, a partir da meia-noite até Netzach Hama, até quando o sol brilha no horizonte. Né? Agora, Ashkamat haboker, em essência, a partir, inclusive que ela seja todo esse período, porque o que é Ashkamat haboker é quando o sol está se levantando. E a gente sabe que o sol ele começa a se aproximar do horizonte, ou seja, uma ideia assim, né? Ou seja, a gente entende que o tempo é que metade do tempo o sol, em um quarto do tempo o sol se aproxima do eixo de 90 graus com o local onde a pessoa esteja, né? Outro, um quarto, ele se afasta disso e chega no horizonte. Outro, um quarto do tempo, ele chega no eixo oposto, que é o que se chama Hatzot Laila. E a partir desse eixo oposto, ele começa outra vez a se aproximar do horizonte. Quando ele começa outra vez a se aproximar do horizonte para nascer, todo esse período que ele está se aproximando do horizonte se considera Ashkamat haboker. Ok? Mas, em essência, qual é Ashkamat haboker? É quando são essa primeira hora, 1h30, 2 horas que ele está para nascer. Que é quando já está escuro ainda, né? Mas já vai começando a ter os efeitos do sol. Ou seja, o céu começa a pegar outras cores, né? As trevas se vão. O que isso significa? Né? No mundo da Kabbalah, né, que já disse semana passada, não sou bom em Kabbalah, mas no que se refere a Kabbalah, se refere ao período da Geulah. Né? Assim, traz Rav Kook, e ele explica que esse tempo é o tempo onde a Geulah ela é manifestada. É o tempo da redenção, né? Que a gente sai das trevas e chega na luz. Esse é um período de redenção. E é esse momento melhor para fazer Selichot. Contudo, Selichot, por ser uma tefilá de pedido de perdão, Tahanon, ela deve ser feita no momento de misericórdia. Porque ninguém vai pedir perdão quando aquele que está ofendido está no seu momento de ira. É um erro. Né? Às vezes a gente vê que briga com a esposa, ou a esposa com seu esposo, ou com os pais, né? Ou com um amigo. E às vezes a pessoa vai pedir perdão naquele momento que a pessoa está na fúria. Espere as coisas acalmarem. Porque no momento da fúria, ninguém quer perdoar. Né? No momento do din, o que a pessoa quer é justiça. No momento da ira, o que vem na mente é justiça. Nunca vem perdão. A pessoa não está com a cabeça no lugar, com as suas emoções devidamente equilibradas, para olhar o outro e entender a debilidade do outro. Entender o quanto aquele que lhe ofende é humano, passivo de erros, que eu, como ofendido, também sou passivo de erros, e a nossa obrigação é nos conciliar e não nos degladiar. Então, nunca, no momento da ira, isso não acontece. Mas só que quando passa a ira, né, aí aquele momento da raiva vai embora, começa a se apaciguar, né, e a mente da pessoa começa a chegar os pensamentos, as lembranças dos bons momentos também. Ou seja, a mente já começa a estar aberta para outras experiências a parte desse mal-estar que aconteceu. Ok? Então, a mesma coisa com a Kadosh Baruch Hu. Eu trouxe isso para que a gente possa entender a coisa. Durante o dia todo, durante todo o dia, a Kadosh Baruch Hu,
ele é Kulor Rachamim. Ele é todo misericordioso. Mas existe um específico momento do dia em que aí se manifesta a ira divina. Que é ira? É o Din, é o juízo. Né? Nesse momento é um momento de juízo. É o momento que a justiça deve ser aplicada. E é o momento em que o sol se põe até que ele chegue nessa Hatzot Laila para crescer outra vez. Explica os sábios que é primeiro 1/3 de tempo da noite. A noite é dividida em 3 bishmerot, né? Em 3 tempos. Primeiro tempo é quando começa a noite, e esse tempo aí já é de juízo. Segundo tempo é da metade da noite até antes de que o sol comece a fazer mudar a cor do céu, né? E aí começa o período de Rachamim, né? O período de misericórdia, é a troca de Mishmeret, como se diz. E quando o sol começa a mudar a cor do céu, né? Ele começa a influenciar, dissipar as trevas. Esse aí é o momento da redenção, é a Mishmeret da redenção. Teve a Mishmeret da misericórdia e agora a Mishmeret da redenção. Então, juízo, misericórdia e redenção são as 3 Mishmerot da noite. Né? E Selichot deve ser dito em qualquer momento que não seja o momento de juízo. Porque no momento de juízo, ninguém vai chegar para o juiz, né? Vai chegar no tribunal e dizer: ai, Senhor, me libere do castigo, né? Ninguém vai cantar, né? Esse Faraday tem esse costume de pedir perdão cantando, né? Pede perdão cantando por quê? Mas por que está pedindo perdão cantando? O que passa na sua cabeça? E quem é que vai... A pessoa que foi ofendida vai querer acreditar o quê? Que você está debochando dele. Mas você está debochando da Kadosh Baruch Hu? Vai chegar aí cantando? Faça como nossos irmãos de Ashkenazim, que a Selichot é um ritmo, é uma música triste. A pessoa sente a tristeza de Selichot. Com os Faradim, você parece que vai chegar. Opa, chegou a festa. Não tá faltando onde é que tá o Arak para tomar. Né? Explicam os sábios que existem formas. A Ari Kadosh ele explica que existe forma de alcançar os céus. Uma forma é gritando, né? Chorando, rangendo dentes. E assim você alcança a misericórdia, alcança que a Kadosh Baruch Hu lhe escute. Outra forma é com alegria. Né? A alegria nos faz alcançar Kadosh Baruch Hu. Tanto é que sem alegria não existe profecia. E como é que se pode pensar das profecias que chegavam no momento da Galut, quando o homem Israel estava sendo exilado, o momento mais triste do povo, e ainda chegava a profecia, era porque o profeta não estava triste, ele não podia estar triste.